Pais amados, já já vamos começar a live, né, do Instrução Cast. Hoje nós vamos falar sobre procrastinação versus ação, né? Nós temos uma convidada, daqui a pouco ela vai estar entrando aí, que é a Gabriele Faria, mentora em desenvolvimento pessoal, que vai estar compartilhando com a gente. Tudo bem? Tudo, rapaz. Seja bem-vinda. Quero já de início agradecer, né, por aceitar o convite. Né? Creio que vai ser de muita valia, né, para as pessoas estar ouvindo, né, o teu compartilhamento daquilo que você tem compartilhado para ajudar muitas pessoas, né? E é um assunto que eu creio muito oportuno, né? Que muita gente fica preso nessa questão, né, de procrastinação, né? Que pessoas assim deixam de viver, né, grandes projetos, até mesmo de Deus, por causa que não dá um passo adiante, né? Mas seja bem-vindo, pode se apresentar aí para o pessoal, né? Dar um bem-vindo aí para o pessoal para a gente começar. Certinho. Irmão, eu que agradeço por essa oportunidade. É uma honra estar aqui diante dessas pessoas que estão querendo transformar a vida delas, porque não é todo mundo que vai conseguir sempre sair da procrastinação, porque como eu sempre falo no meu Instagram, a procrastinação é natural do ser humano. Mas quando a pessoa ela não sabe como sair da procrastinação, ela não consegue sair. O hábito de procrastinar não deveria ser do ser humano. Se está procrastinando é porque tem alguma coisa que não está resolvido dentro da pessoa. Mas, gente, eu sou a Gabriele, eu estou aqui como um chamado. Deus me chamou para curar pessoas através dos meus sofrimentos, através daquilo que eu fui ferida. O que eu quero levar para as pessoas é a transformação. Esse é o meu objetivo diante do meu Instagram. Esse é o meu objetivo de levar a mensagem para o mundo, irmão. Amém. A gente tem acompanhado aí, né, o trabalho da Gabriela e realmente ela é, esse trabalho que ela tem feito é muito importante porque ela usou, né, uma experiência pessoal, algo que aconteceu com ela, ou seja, ela já adquiriu autoridade para poder falar deste assunto. Né, eu li, né, o e-book que ela está lançando e eu vi que ela não só pegou, né, esse conhecimento empírico que ela mesma viveu, como também ela buscou mais conhecimento para poder transbordar na vida de pessoas. E isso é muito legal, né? Nós não só buscar para nós, mas como a gente passou por aquilo, não querer que as outras pessoas também passem, ou saiam mais rápido, né, do que a gente. A gente, de repente, demorou, mas como agora a gente já sabe o caminho, a gente deve compartilhar, e eu creio que isso, sim, é a vontade de Deus. Né? Ele faz coisas na nossa vida que com esse objetivo, de transbordar na vida de outras pessoas. Né? Então, Gabriele, você falou a questão dos hábitos, né? Quais são esses hábitos, podemos dizer assim, diário, que você acredita serem essencial para manter uma mentalidade positiva? Porque os hábitos que levam à procrastinação, muitas das vezes a pessoa ela faz intencional, né? Ela sabe que aquilo vai prejudicar ela, vai impedir ela de ter o resultado que ela deveria ter, porém, mesmo assim, ela continua naquilo. Então, pelo o que tu falou, ela precisa ter uma mudança de mentalidade para ter uma mudança de hábito. E qual seriam esses hábitos? Sim. Então, irmão, esses hábitos, um hábito, ele não consegue. A gente não consegue excluir um hábito da nossa vida, a gente consegue substituir um hábito. Isso a neurociência fala sobre isso. Então, se a gente for parar para analisar, quando uma pessoa fala assim, quero cortar um vício da minha vida, ela nunca vai conseguir cortar esse vício. Nunca. Ela vai conseguir substituir o mesmo horário que ela pratica aquele vício, colocar algo que acrescenta, algo. Ela tem que mudar a mentalidade dela de não excluir o hábito, mas sim de transformar aquele hábito negativo em algo positivo para ela. Se a gente for parar para analisar, o que acontece? As pessoas falam, quero parar de beber. Aí a pessoa fala, quero parar de beber, mas a pessoa não consegue parar. Por quê? Ela tem que acrescentar um outro hábito. Ela fala, quero parar de beber. Aí, de vez dela beber naquele momento, ela poderia falar, vou pegar a Bíblia e vou ler. Eu já vi testemunho de pessoas fazendo essa troca e conseguindo parar. Porque acontece, o hábito, ele não consegue, a gente não consegue excluir ele, mas a gente consegue substituir ele. E isso aconteceu muito na minha vida. Eu queria muito parar de procrastinar. Só que eu não sabia como parar a minha procrastinação. Porque eu começava as coisas e não terminava.
A minha procrastinação me afetou no meu relacionamento, na área profissional, por conta que eu falava muito e não fazia nada. Eu bato muito na tecla disso. Eu falo, gente, não fica só falando, pega e faça. Mostra resultado, que aí sim a gente vai estar gerando valor. O hábito, irmão, que a gente tem que ter, primeiro, antes de tudo, antes de ter um hábito, tem que ativar a nossa identidade. A nossa identidade, ela tá em Cristo. As pessoas, eu sempre bato na tecla também, né? As pessoas pegam a Bíblia, deixam lá no Salmo 91, tadinho, dá até dó. A Bíblia tá lá empoeirada e as pessoas não pegam a Bíblia pra ler. Se as pessoas pegassem a Bíblia para ler, elas iam estar ativando a sua identidade. Quando Jesus veio, ele veio para ser modelo. Mas antes de Jesus vir, já tinha o Antigo Testamento, que é para a gente também ativar a nossa identidade desde Adão e Eva, e as pessoas não ativam a identidade. Porque as pessoas olham aquilo lá como um conto de fadas, uma história normal. E a Bíblia não é uma história normal. Ali é o manual do ser humano. E as pessoas não estão conseguindo compreender que elas não têm que pegar a Bíblia, olhar no Salmo 91, deixar lá aberto e achar que vai proteger a casa dela. Não é assim que funciona. A Bíblia você tem que pegar, ler, praticar e transbordar na vida de outras pessoas. A Bíblia, ela não pode ser simplesmente só analisada de uma forma que é só uma história. Não é só uma história. Como que é só uma história sendo que está gerando vida? Você falou para mim sobre os hábitos. Primeiro, para mim, o hábito, irmão, tem que ser levantar cedo. Antigamente, eu já pegava e lia a Bíblia. Só que depois que eu tava vendo sobre o que aconteceu com Abel e Caim, como Abel queria entregar o melhor para Deus naquele momento, eu parei e refleti sobre a minha vida. Eu falei, peraí, como é que eu tô pegando o meu momento com Deus e entregando qualquer coisa? Porque a gente acorda, né? Todo mundo sabe, né? A gente acorda numa situação que só Deus causa. Mas a gente tem que parar para analisar que a gente tem que dar a melhor parte para Deus. O que, que eu faço hoje em dia? Eu me arrumo antes. Eu me arrumo e depois eu vou pegar a palavra e vou ver para me entregar o meu melhor realmente para Deus. Eu não quero entregar qualquer coisa para Deus. Eu quero entregar o meu melhor para Deus. E o que mais que eu faço na minha rotina? Os meus estudos. Para uma pessoa mudar a mentalidade, ela tem que estudar. Ah, mas eu não gosto de estudar. Como que você fala para mim que você não gosta de estudar? Tudo bem, eu entendo que você deve ter tido algum bloqueio na escola. Ok, isso daí eu consigo compreender. Mas se você não estudar, você não vai ser ninguém. Se você não estudar, não tem como você ter um chamado. Não tem como ativar o seu chamado. Por quê? Você tem que estudar. Mas eu tenho que estudar todo dia, Gabriel. Pois é. Deus confiou o chamado nas suas mãos. Como que você não vai estudar para se desenvolver nesse chamado? Deus te chamou para algo tão precioso, tão grande, tão maravilhoso, e você acha que se você oferecer qualquer coisa para Deus, Deus já vai te colocar em cima do altar e já vai fazer o que Ele quer? Não é assim que funciona. Irmão, teve uma vez que eu estava na igreja e a pessoa começou a subir em cima do altar e ela falava assim: ah, eu vim aqui hoje, mas eu nem estudei a palavra. Ela ia pregar. Eu nem estudei a palavra. Vou falar o que Deus colocou no meu coração. Eu falei, meu Deus, como que é hoje em dia isso? As pessoas não têm um momento de separar um momento para falar com Deus, para ativar o chamado dela, para se desenvolver no chamado, e a pessoa quer subir em cima de um altar e pregar. Então, o que está acontecendo é que as pessoas não estão se preparando para o chamado dela. Quando eu falo de procrastinação, se você não parar para analisar a sua rotina, a procrastinação ela vai te engolir de uma forma que você não consegue sair. E não tira. Procrastinação não tira com jejum. E não tira também com oração. O finalzinho da oração é oração. É a ação. Se você não tiver ação, a procrastinação não vai sair da sua vida. Então, o meu hábito é eu acordar cedo, me arrumar e me apresentar diante de Deus e fazer meu momento de devocional, fazer meu momento de estudo e depois eu posso começar o meu trabalho.
mas eu não posso começar o meu trabalho sem antes sem antes me arrumar, por causa que quando você está na procrastinação, isso influencia muito também, irmão. A sua beleza, a forma que a gente se vê, uma mulher se vê no espelho, aquilo de dar um ânimo para a mulher quando ela está bem arrumada, que dá vontade até de fazer bem mais daquilo que ela programou. A procrastinação, a autoestima. Se uma mulher não tem autoestima, ela não consegue ter uma boa saúde mental. Não consegue. Verdade. Tu falou aqui a questão dos hábitos, né? Nós vemos que depende da pessoa tomar uma ação, né? Ela tem que se programar, ela tem que querer. Você até citou a questão da a pessoa tem que estudar, se preparar, mas de repente não gosta, mas tem que fazer mesmo sem gostar. Por exemplo, eu nunca gostei de ler, né? Apesar de escrever livro, eu nunca gostei de ler. Eu estou lendo um livro de 400 páginas. Só que eu não gosto de ler. Mas o que acontece? Eu entendi a não olhar o que eu tenho que fazer, mas sim o resultado que aquilo vai me dar. Aí isso que serve como motivo para mim poder fazer e executar, né? Então a questão da procrastinação, muitas das vezes ela é intencional, né? A pessoa sabe o que está causando, sabe o que está perdendo por não fazer, mas eu queria falar contigo também, Gabriela, ainda nesse ponto, a questão do medo de resultado, né? Assim, o medo de resultado, o medo se aquilo realmente vai acontecer, isso também contribui para a pessoa não fazer o que tem que fazer? Contribui muito, porque eu sofri isso. Eu tinha medo tanto de começar a fazer e achar que não vai dar certo, e eu começava a ter medo também de dar certo. Olha que loucura que é. Porque a gente fica com medo de dar certo e a gente não saber qual que é o próximo passo, aí vem a ansiedade. Aí também gera o medo de não dar resultado, de você não conseguir fazer. E as pessoas começarem a te julgar. Então você fica ali naquela briga com você mesmo. Verdade. Essa questão da ansiedade também, ela atrapalha muito, né? Porque, como você falou, a pessoa, ela fica com medo de chegar no próximo passo, porque pensa já que o outro passo ela já não vai dar conta, né? Quando eu falo de planejamento e foco, né, em um dos cursos online, eu falo justamente isso, que é um grande erro, a pessoa colocar o foco total já no resultado final que ela quer alcançar. Porque isso vai frustrar muito ela. Vai. Ela tem que focar degrau por degrau. Foca no primeiro degrau, que é pequeno, aí vai nele. Passou dele, foca no segundo degrau. Senão, não adianta. A mente, ela confunde muita gente. Assim, a tendência dela. Se a gente não saber, né, trabalhar com ela, moldar ela de uma maneira saudável, a gente verdadeiramente vai desistir, parar, porque essas coisas, né, que vêm na nossa mente é normal, é uma inclinação da mente humana atualmente, né? Creio até que foi também efeito do pecado. Mas se você tiver, né, uma condução assim sensata, né, que você não precisa dar passos maiores do que a sua perna, que você precisa focar primeiro no próximo degrau, não adianta olhar o último degrau se eu nem pisei no primeiro. A gente tem que ter essa sabedoria, né, para não sair atropelando tudo e terminar não fazendo nada, né? Então essa questão da ansiedade é viva hoje, faça o que tu tem que fazer hoje, pode planejar o amanhã? Sim, mas sem ansiedade, porque isso verdadeiramente tem atrapalhado muitas pessoas que poderiam estar vivendo já os seus sonhos, os seus resultados altos e ainda não deram nem o primeiro passo porque acham que não são capazes, mas porque estão pensando muito lá na frente. De repente ela é capaz somente de dar o primeiro passo, mas por ela estar pensando muito lá na frente, ela não entende que quando ela der o primeiro passo, isso vai, né, contribuir para ela crescer e aderir mais conhecimento para poder dar os outros passos e chegar lá. Então, isso é verdade, né, que a Gabriela falou. Nós temos que ter esse momento de viver o hoje bem sensato para não... E a questão de, né, medo do resultado, se você é uma pessoa que confia em Deus, né, como você tem uma vida de oração, busca resposta em Deus, ele vai cuidar dos resultados. O resultado vai vir dele, porque você não está com uma trajetória sua. Desde o momento que você chamou Deus para esta aliança, ele está no negócio. Então ele cuida do resultado. Você só tem que fazer a sua parte, que é aquilo que cabe a você. Nós não precisamos ter medo, senão o medo vai paralisar e você não vai conquistar. Porque Deus, ele só faz a parte dele. O que eu e você temos que fazer, nós temos que fazer, né? Agora, Gabriela,
o que te inspira a continuar ajudando outras pessoas a se desenvolverem? Né? Porque O meu eu chamado. vejo, eu tenho te acompanhado que cada dia mais você sempre está criando alguma coisa para poder ajudar mais e mais pessoas, né? Assim, você não fez uma vez e deixou aquilo. Cada vez eu vejo que você cria algo novo para tentar alcançar mais pessoas, né? E a tua inspiração é tu já falou, né? A certeza do teu chamado e tem mais alguma coisa? O meu chamado, ele que me guia. Porque quando eu descobri o meu chamado, quando Deus falou pra mim, porque eu tava passando por um momento de procrastinação, de depressão, de crise de ansiedade, eu tava passando por vários momentos. Eu tava dentro de um relacionamento que não tinha princípios e valores, eu tive que aprender a ter inteligência emocional dentro desse relacionamento. Então foi no momento do meu chamado que Deus falou pra mim: as suas dores vai curar pessoas. Aí naquele momento eu estava vendo uma palestra e naquela palestra a pessoa ela falava desse jeito assim, eu lembro perfeitamente disso. O que você vai apresentar para Deus no dia do juízo final? Você tem um celular para falar, você tem uma mensagem, você estuda, você está aqui nessa palestra, mas você não está transbordando na vida de outras pessoas. O que você vai apresentar no dia do juízo final? Quando Deus fala para você, tá, qual que são suas obras? Porque fé você teve, mas cadê as obras? Verdade. Então, irmão, o que me pegou foi isso. Eu saber tanto. Não que eu sou uma expert em alguma coisa, porque eu não sou. Não sou como é que eu posso dizer? A inteligentona. Não sou. O que eu faço é estudar aquilo que eu tenho interesse. Não tenho esse negócio de querer me achar mais que outras pessoas, não. Mas quando eu comecei a me desenvolver, eu comecei a estudar muito, mas foi pra mim que eu comecei a estudar. Foi pra mim de desenvolver. Foi pro meu desenvolvimento pessoal. E quando eu entendi que aquilo eu poderia passar para outras pessoas, eu comecei a passar dentro de casa. Primeiro, eu comecei a falar com pessoas de dentro da minha casa. E eu comecei a mudar a vida de pessoas que me rodeavam. Aí eu falei, peraí, que esse negócio, ele tá ficando bom, mas parece que ainda não é o que Deus quer. Sabe aquele negócio que você tá precisando de mais um pouquinho? Aí eu já gostava muito de Instagram, já gostava, já fiz vídeo pro YouTube desde os meus 18 anos, hoje eu tenho 21. Desde os meus 18 anos comecei a fazer vídeo no YouTube. Uma pessoa abençoada, um pastor, falou que eu não tinha o brilho do Espírito Santo, o que eu fazia na internet não vinha da parte de Deus. Me desviei dos caminhos do Senhor por conta disso, por conta dessa palavra, né? Que depois eu entendi que foi totalmente Satanás tentando. Ele entrou por uma brecha, porque ele tentou na minha área financeira, ele não conseguiu, tentou na minha saúde mental. Ele conseguiu, mas ele não me tirou da igreja. Ele não me tirou da presença de Deus. E uma coisa que eu tenho com Deus é: Deus, não deixe Satanás tocar na minha intimidade com o Senhor. Não deixa. Mas teve um dia que, não sei, acho que Deus permitiu. E uma pessoa tocou. E a pessoa falou que eu não tinha o brilho do Espírito Santo e falou na frente da igreja inteira que o que eu fazia não vinha da parte de Deus. E eu falava com profetas, com pessoas que estavam lá na África, elas que estão mesmo ali na linha de frente, ali fazendo a missão, a obra missionária, eu falava com as pessoas, então eu sempre queria ajudar essas pessoas. Meu intuito sempre foi ajudar pessoas. Eu acho que eu vim para essa terra realmente para ajudar. Não sabia como executar isso, não sabia como fazer isso. Mas quando Deus me deu o meu chamado, aí tudo mudou. Entendi. Interessante, né? O inimigo, né, de nossa mente, ele usa muito isso, né? Tentar invalidar aquilo que Deus falou a nosso respeito, né? Muitas das vezes nós temos certeza que foi Deus que falou, mas tem vezes que nós damos ouvido ao inimigo, né? Ele é uma estratégia dele que ele tentou isso até com o próprio Jesus, né? Nós vemos ali em Mateus capítulo 3 que o próprio Deus falou, né? Este é o meu filho amado, né? Falando de Jesus. E logo em seguida ele foi conduzido ao deserto. A primeira tentativa, né, do diabo contra Jesus é: se tu és filho de Deus. Ou seja, querendo invalidar na mente de Jesus, né, aquilo que Deus tinha falado.
E Jesus vai falar, né? Nem só de pão viverá o homem, mas daquilo que sai da boca de Deus. E nós temos que ter essa certeza, que o que vai prevalecer na minha vida, na sua vida, não é aquilo que os homens falam, do que as circunstâncias falam, mas sim aquilo que Deus falou ao nosso respeito. Então, se você tem uma certeza, né, você que está nos ouvindo, tem uma certeza que Deus falou algo ao teu respeito, é promessa verdadeiramente que veio de Deus, não deixa ninguém invalidar isso na tua mente. Porque o ataque do inimigo é justamente isso, na mente, tentar invalidar, né, aquilo que Deus falou ao teu respeito, os projetos de Deus ao teu respeito. E se você aceitar isso, verdadeiramente você não vai viver. Mas permaneça firme na tua fé e com essa certeza. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Não deixa ninguém invalidar isso na tua vida, ou seja, eu digo aquilo que Deus falou ao teu respeito, né? Então, é muito forte isso, né? Essa questão, ainda bem que você, né, continuou, né, não, apesar, né, deste momento, mas depois continuou, se levantou, porque muitas pessoas, né, depois dessa não continua mais, desiste totalmente, sai totalmente, né, da direção do caminho de Deus por causa de palavras que venham de fontes ruins, né? A Bíblia fala que tem fontes boas e ruins. Essas fontes ruins, elas vêm para danificar, né? Mas nós temos que ser boca de Deus para santificar essas pessoas. Então, essa virada, né, que você deu é muito saudosa, né? Gabriela, nós já estamos caminhando já para os 30 minutos, né, que foi proposto. Sim. Aí aqui, uma pergunta final é, qual conselho você daria para alguém, para as pessoas que estão começando a sua jornada da autodescoberta? Né? Porque você levantou o ponto que é muito importante, né, a pessoa auto se conhecer, né, a pessoa descobrir a sua identidade. Isso verdadeiramente a Bíblia vem falando isso, como você falou, desde do Antigo Testamento, né? A própria Bíblia ensina a examinar a si mesmo. Os ensinamentos de Jesus, tu vê que nunca era direto, ele sempre fazia a pessoa chegar na própria resposta, a pessoa chegar na resposta, ou seja, a pessoa auto se conhecer, né? Então, essa questão de... Hoje nós vemos muitas coisas que ditam a identidade das pessoas, no sentido que as pessoas aceitam, né? A minha identidade é o que isso fala, é o que a internet está falando, eu vou ser desse jeito porque é o padrão que todo mundo está sendo, né? Deixa várias pessoas ditar a identidade dela, menos querer descobrir a verdadeira identidade dela diante de Deus, né? Então é muito importante isso. E qual é o conselho para quem está começando agora? Quem a partir dessa live, né, vai decidir, não, a partir de hoje eu vou buscar essa autodescoberta, me conhecer diante de Deus, qual é eu costumo dizer PDM, né, que é o propósito de Deus para minha vida. O que Deus quer de mim? Eu estou aqui por um motivo, Ele é meu Criador, Ele me criou para quê? Né, essa autodescoberta, essa identidade. Qual o conselho que tu daria para quem vai decidir hoje? Eu vou começar a partir de hoje, só que não sabe por onde, né? Aí, qual a direção que você dá para essas pessoas? A direção que eu tenho para dar é não deixar a Bíblia fechada, não deixar ela ficar empoeirando lá em cima lá da escrivaninha, porque as pessoas não pegam a Bíblia para ler. As pessoas não ativam realmente a sua identidade. As pessoas, elas não querem se autoconhecer porque o que acontece, irmão? Quando a pessoa pega a Bíblia para ler, ela vai se deparar com ela mesma ali. A Bíblia é como se fosse o espelho da pessoa. A Bíblia é como se quando ela pega ali, ela pega a cruz dela e olha para ela mesma. Então as pessoas estão com medo de descobrir quem ela é em Deus. Só que as pessoas estão com uma mente deturpada da Bíblia. Que é o quê? Pegar a Bíblia e achar que Deus é só consolo, que Deus é só amor. Mas não, peraí. Deus é fogo consumidor também. Se você não trilhar os caminhos dele, ele é fogo consumidor também. As pessoas não podem ver só um Deus como amor. É porque as pessoas pegam a Bíblia e faz o quê? As pessoas olham a Bíblia como se ela interpretasse como ela quer. Mas a Bíblia não deve ser interpretada como a pessoa quer. Ah, não, eu tenho que modificar a Bíblia para entender isso, para colocar isso sobre a minha vida. Não é a Bíblia que encaixa em você. É você que se encaixa na Bíblia. Então, para você ter o seu autoconhecimento, você precisa ativar a sua identidade. E igual eu falei, se você também não estudar, você não consegue desbloquear o seu chamado. Você não consegue sair da procrastinação. Procrastinação é o quê? Falta de rotina. Quando uma pessoa não tem uma rotina estabelecida, ela vai ficar na inércia. A pessoa fica vagando. Eu lembro certinho, mano, quando eu levantava da cama e eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Eu não tenho nada pra fazer, sendo que tinha um monte de coisa pra fazer. Mas é que a pessoa não estabelece aquilo como uma rotina.
A pessoa não coloca o horário para fazer determinada coisa todo dia naquele mesmo horário. Exemplo, eu tenho rotina de oração às 3 horas da tarde. Se eu não fazer todos os dias, eu acabo saindo e deixando aquilo que é a minha rotina. Se eu acordo todo dia às 5 da manhã e eu não acordar um dia, eu estou saindo da minha rotina. Então, para se desenvolver, tem que entender. Você não é criança para fazer o que você quer. Você é um adulto para fazer o que precisa fazer. Para sair da procrastinação, você tem que entrar em ação. Não queira ficar na inércia. Ah, vou fazer as coisas, gravando as coisas na cabeça. O seu cérebro, ele pode ser teu melhor amigo, mas ele pode ser teu pior inimigo. Prefira muito mais pegar uma ideia e colocar no papel do que deixar ela vagando só no seu cérebro, porque você vai esquecer. Ainda mais quando você fala, não vou esquecer de tal coisa. É aí que você esquece. Então, para você ter seu desenvolvimento, primeiro, ativa sua identidade. Pega a Bíblia e lê ela como ela é. Não tenta encaixar a Bíblia em você, mas você vai se encaixar na Bíblia. Você tem que se moldar ao padrão da Bíblia, não é o padrão do mundo. Porque o que as pessoas estão fazendo é pegando a Bíblia, colocando o mundo dentro da Bíblia e achando que a Bíblia tem que compactuar com o mundo. E não é exatamente isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala o quê? Jesus fala o quê? Que aquele que é amigo do mundo não é amigo de Deus. Aquele que é amigo de Deus não é amigo do mundo. Como que você está querendo ser amigo do mundo e ser amigo de Deus ao mesmo tempo? Não tem como. Não tem como. Irmão, eu terminei o meu relacionamento porque a pessoa não tinha mesmo princípios e valores que a Bíblia fala para ter. E Deus falou algo dentro do meu coração. Quando as pessoas chegarem no seu Instagram, já fala para ela, você tem princípios e valores iguais ao da Bíblia. Se a pessoa não quer seguir o modelo da Bíblia, melhor nem ficar, porque ela não vai estar aprendendo. Ela não vai estar aprendendo. Ela não vai querer se aconselhar no que é correto. Ela vai se aconselhar naquilo que ela quer. Então, se uma pessoa chega no meu Instagram, eu já falo, já deixei lá até um destaque lá, novo seguidor. Se não tem princípios e valores igual da Bíblia, não fica no meu Instagram. Porque você não vai querer aprender, você vai querer me tacar hate. E eu já coloco o que eu tô fazendo, irmão, nesse exato momento, eu já falei pra Deus. Falei, Deus, eu sei onde o Senhor quer me colocar, Deus já me mostrou. Tem uma parte no seu livro que fala sobre isso, que eu li, né? Que Deus, ele não mostra a trajetória. Mas Deus mostra já na onde que você vai chegar, mas Deus não mostra a trajetória. Verdade. E se a gente for parar para analisar, Deus faz exatamente isso. Você fala até nisso também no seu livro sobre José do Egito. Se Deus falasse tudo o que ia acontecer com ele, ele não ia querer o chamado. Mas Deus só falou o chamado. E Deus fez exatamente isso comigo. Ele me mostrou onde eu vou chegar. Só que eu falei, Deus, não me deixa chegar de qualquer forma. Não me deixa de chegar de qualquer maneira onde o Senhor está falando que vai me colocar. Onde o Senhor usa pessoas para falar que vai me colocar. Não me deixe chegar de qualquer maneira, não me deixe sair do lugar enquanto eu não estiver preparada. E Deus falou para mim, primeiro você vai definir a identidade do seu Instagram. Primeiro você vai trabalhar a estrutura do seu Instagram. Você vai colocar os seus princípios e valores e depois você vai começar a decorrer sobre isso. Porque se uma pessoa chegar no meu Instagram, ela sabe meus princípios e valores, ela sabe da cor que eu gosto, ela sabe do que eu faço, ela sabe quem eu sou, ela já sabe da minha história. Então, a partir daí, é só ir pra frente. Entende? Então, quando você estabelece a sua identidade, tanto para você, você começa a transbordar na vida de outras pessoas. As pessoas não estão entendendo o que é identidade. Não é CPF que eu tô falando. Identidade da Bíblia. Você é princesa de Cristo. Você é sacerdote. Você tem que ajudar pessoas. Jesus veio para ser modelo. Modela Cristo. Quando você começar a modelar Cristo, quando você pega a Bíblia, o que eu falo que é modelar? Começa a modelar até pessoas mesmo que você admira. Não é para você ter inveja, é para você modelar. Se a pessoa faz tal coisa, começa a fazer exatamente aquela tal coisa que a pessoa está fazendo.
Jesus, ele ia lá e orava pelos enfermos, pelo doente, você tem que fazer a mesma coisa. Modela Cristo. Ele é o nosso modelo perfeito. Então, para uma pessoa ter o seu desenvolvimento, ela precisa ativar a sua identidade. Ela precisa entender de onde que ela veio. Eu acredito, irmão, que a gente não veio de uma explosão. Eu não sou filha de macaco. Eu vim de descendência da Eva. E eu tenho certeza que o irmão também acredita que ele é da descendência de Adão. Agora, se a gente for entender que a gente veio de uma explosão do acaso, que sentido que tem a vida? A vida não tem sentido. Para que você quer viver? Sendo que você vai crescer, nascer, né? Você vai nascer, você vai se desenvolver e morrer. Deus não quer isso para você. Vai na Bíblia e descobre quem você é dentro da Bíblia. Você é uma princesa. Você veio do reino. Saiba da onde você veio, sabe para onde você está indo e sabe aonde você quer chegar. É isso que você tem que saber. Então, para você se desenvolver, irmão, eu não falo que nem as outras pessoas, não. Ah, para você se desenvolver, ter o autoconhecimento, você tem que fazer tal curso, você tem que ler tal livro. Não, aquilo lá é só livro de autoajuda. Não, se aquilo lá não vai te fazer ser uma mulher virtuosa, um homem que vai fazer você trilhar os caminhos que Deus quer que você trilha, pelo amor de Deus, não pega nenhum livro de autoajuda. Não faça isso. Vai ficar lá, vai mofar, sabe? Não precisa pegar livro de autoajuda. Não precisa comprar um curso de autoajuda. Não precisa. Não precisa. O que você precisa fazer é se desenvolver diante da Bíblia. Porque tudo o que o ser humano fala, tudo que o ser humano coloca em curso, tudo que o ser humano coloca em um livro, irmão, tá tudo dentro da Bíblia. Sempre tem essa base da Bíblia. Se você não vai se desenvolver, se você não quer se desenvolver, não compra curso, não compra livro. Mas se você é uma pessoa, não, eu quero descobrir o que essa pessoa tem para me passar. Se ela conseguiu superar isso, eu também vou conseguir. Se essa pessoa passou por tal questão, eu também quero entender como é que ela fez para passar essa barreira. Aí sim, você vai lá, compra um e-book, você vai lá, compra um livro, aí você começa a dar os seus pulos. Mas se você não quer se desenvolver, pelo amor de Deus, não gasta seu dinheiro à toa. Não gasta. Agora, se você vai tomar uma ação a partir daquilo ali, olha, eu falo pra você, depois que eu comecei a ler, irmão, porque eu também não gostava de ler. Não gostava de ler, não gostava de estudar, por conta que eu saí do terceirão sem saber nada, sem saber onde colocar uma vírgula, por conta que eu tenho transtorno de déficit de atenção. Isso daí eu sempre falo lá no meu Instagram. E esse transtorno de déficit de atenção me impossibilitou bastante de estudar, de ter aprendizado. Eu não conseguia aprender junto com os professores. Então, o meu conselho é: se desenvolva dentro da Bíblia, ativa sua identidade dentro da Bíblia. Mas pega a Bíblia, encaixa ela em você. É esse o meu conselho, irmão. O desenvolvimento pessoal começa dentro da Bíblia. Perfeito, é verdade. A Bíblia é o manual de instrução do ser humano. Se você quer dar certo, você tem que ser instruído pela Bíblia, né? Perguntaram aqui, né, por qual livro da Bíblia começar, né, a estudar. Eu sugiro que comece estudando a biografia de Jesus Cristo, né? Melhor ainda se começar pelo livro de João, porque João ele revela já Jesus como Deus, né? E é bom você já entrar já com essa certeza. Mas estude primeiro a biografia de Jesus, ou seja, os 4 evangelhos. Por quê? Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Jesus Cristo. Então, né, os ensinamentos de Jesus Cristo é isso que vai fazer nascer, né, esta fé e abrir a tua mente, o teu conhecimento para todo o restante, né, da Bíblia Sagrada. Então, né, nós vamos já encerrar, né? Gabriela, desde já quero te agradecer novamente, né, por estar aqui. Nós vamos deixar um pouco esse episódio aqui no Instagram, até ele entrar no Spotify e no YouTube, né, em formato do podcast. Ele vai entrar. Agora, Gabriela, eu quero que você, né, já se despedindo, fale para as pessoas como ela pode, né, te encontrar, né, dando o teu Instagram aí, e sobre como elas conseguem também adquirir esse e-book que você está lançando, né? Pode ficar à vontade para se despedir e falar onde elas podem te encontrar, te seguir, né, para poder ter acesso a todo esse conteúdo que você tem compartilhado.
Certinho. Então, pessoal, o meu Instagram é eu, Gabriele Faria. Pode colocar tudo junto em minúsculo. Eu, Gabriele Faria. Pode entrar também aqui, né, irmão? Que eu acho que também fica gravado aqui, né? Fica. Fica gravado aqui também. Então é só entrar lá. O e-book que eu tô lançando é De Procrastinadora, a protagonista. Você tem que tomar as rédeas da sua vida. Você tem que aprender como que você vai tomar as rédeas da sua vida. E lá eu tô falando para todo mundo. Lá eu estou dando a receita do bolo de como você vai acabar com a depressão, a superproteção e a procrastinação. Lá eu estou dando totalmente, todo passo a passo para você sair da inércia. Então, para você adquirir o e-book, é só entrar no link da minha bio, que já vai estar lá. R$ 29,90 somente o e-book, para você transformar a sua vida hoje. Então, irmãos, eu gostei muito de participar dessa live. De verdade, gostei bastante. Eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitas, porque eu já acompanho o trabalho do Roberto. Gosto demais dos livros dele. Amém. E tá dando até um retorno aqui. Gosto demais dos livros dele. E é tanto ensinamento, irmão, que eu tô aprendendo com esse homem. Olha que a gente tá se conhecendo agora, né, através da live, que a gente nunca se viu pessoalmente. Mas é tanto ensinamento rico dentro daquele livro, dos livros dele, né? Porque eu ganhei 3. Irmãos, que livro magnífico. Foi instruções. Ai, meu Deus, tá até aqui os livros. Instruções da. Uma vida plena. Tem instrução, eu esqueci o nome, irmão. É instrução para uma vida plena. Instruções para uma vida plena. Que eu acho que é esse agora que eu tô lendo. Teve um outro também que eu ganhei, daquele lá da mentalidade. Eu não consigo lembrar o nome. Atitude que nos ensina. Atitude nos ensina. Esse daí eu já li todo ele. E o Mestre Rabi, se eu não me engano. Rabi. O Mestre da Rabi. existência. Gente, que livro magnífico. O Mestre Rabi ainda não li ele. Mas eu tô nas instruções de uma vida plena. Meu Deus. Todo dia um ensinamento novo com você, irmão. Amém. Todo dia um ensinamento novo. Muito obrigado, viu, por essa oportunidade. Amei estar aqui com você hoje. Amei estar com meus irmãos aqui, que são pessoas novas, né? Que estão querendo se desenvolver, estão querendo conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou deixar minha última mensagem, que é para você ter ouvidos abertos para instrução. Não é para crítica. Crítica é uma pessoa que está embaixo. Mas instrução é de uma pessoa que vem de cima. Então tenha os ouvidos bem abertos para a instrução. Tenha o coração humilde para a repreensão. Quando você aprende que a repreensão vai te levar para o próximo nível, você começa a prestar mais atenção e ter mais humildade para você acatar aquela repreensão e fazer aquilo que a pessoa está falando. E todos os dias, pede direção para Deus para o caminho que você está tomando. E essa é a minha mensagem final. Amém. Então foi esse, né? Mais uma Instrução Cast aí. Quero novamente agradecer a Gabriele, foi muito bom mesmo. Creio que Deus vai continuar, né, com a mão sobre o seu ministério, que vai alcançar muitas pessoas. Então, né, que todos possam ficar na paz do Senhor. Esse episódio ele vai em breve entrar no Spotify e também no YouTube, né, no Instrução Cast, né, que é o podcast que tem como objetivo levar a instrução da sabedoria bíblica para que possamos ter resultado. Então, fiquem todos na graça e na paz. Muito obrigado. Tchau. Amém? Tchau, gente. Obrigado, Gabriela. Tchau.